esse texto de Abraão é muito interessante, porque se a gente para se debruçar sobre esse texto, a gente vai ver algumas coisas, no mínimo, curiosas. Ora, diz o texto que Yahvé está lá no céu, no trono dele, e ele escuta alguém falando que estava tendo uma bagunça lá em Sodoma e em Gomorra. E o texto fala que quando ele chega, pode voltar lá e ver a conversa dele com Abraão, de Yahvé com Abraão, o anjo que é a representação dele, falando, a gente ouviu, né, que está tendo essas coisas. E eu vim ver, eu vim conferir com meus próprios olhos. Caramba, essa construção de Todo-Poderoso ela é bem mais onipresença, onisciência. Essa construção é mais moderna. Porque na antiguidade os deuses se debruçavam para olhar para a terra, eles se inclinavam para olhar para a terra. Né? O Salmo 11,4 diz que ele se inclinava para olhar para a terra, para enxergar a terra. Então, nesse caso específico de Abraão, ele vem porque ele ouviu falar. Ora, se ele é todo onipresente, onipotente, onisciente, precisava dele ter vindo. Aí, mas a teologia ela vai dar explicação sempre para tu. Não, mas é porque ele precisava interagir com Abraão, ele precisava se mostrar presente, para se mostrar visível. Caramba, os deuses faziam o que queriam na antiguidade. Não tinha essas questões com eles. Se os deuses queriam matar, eles matavam. Se os deuses queriam dar vida, eles davam vida. Mas a teologia vai sendo impregnada aos poucos na nossa consciência e vai nos tirando a capacidade de enxergar o óbvio. Aí ele vem, tem esse encontro com Abraão. Abraão diz, aguarda aí um pouquinho. Aí Abraão corre ali e mata um cabrito e prepara. Gente, isso não é 5 minutos, né? Eu gosto de cozinhar. Você vai cozinhar um almoço e você gasta 1h30 por aí. Depende do almoço, você fica mais tempo. Depende do que você vai fazer para o almoço. Depende de quantas pessoas você vai fazer o almoço, você gasta mais tempo. É. Mas a gente acha que chegou lá, pluf, pirlim-pim-pim mágico, o cabrito. Foi pegar o cabrito, foi matar o cabrito, esperou o sangue escorrer. Vai preparar. Isso demanda tempo, gente. Aí assa, vai pôr um cabrito para assar. É um churrasco. É uma tarde inteira. Começa de 11 da manhã, acaba de noite o churrasco que a gente faz. Porque leva tempo para assar. Foi fazer o pão. Eu não tinha padaria, a padaria do Bill ali na esquina. Não tinha. Ele foi fazer o pão, foi amassar a farinha, foi esperar ela fermentar. Enquanto isso, eles vão dialogando, vão conversando. Então tem muita coisa envolvida. Tem troca de olhar, tem palavras, tem audição envolvida, tem tato envolvido. Os deuses tinham todos esses atributos e essas características que nós humanos temos, porque é assim que nós os enxergamos. E se nós enxergamos eles como parte humana e parte animal, a gente vai ver isso muito na mitologia grega. Nós vamos ver isso muito no hinduísmo. Nós vamos ver muito. Hoje, quer dizer, de um tempo para cá, se está construindo a ideia da. Porque já viu que se as aeronaves passaram e hoje está chegando. Alguns satélites estão caminhando aí, caminhando, tentando descobrir a galáxia e o universo. Não tem mais essa abóboda onde antigamente se imaginava que o trono de Deus estava ali em cima. Aí agora, bom, Deus não está mais aí, então a gente precisa entender melhor. Talvez não seja isso que a Bíblia quer dizer. É aí onde a teologia entra construindo. E aí entra a ideia da espiritualidade. Agora Deus é um espírito, né? Se você vai pegar outras religiões aí, você vai ver que Deus está numa formiga, Deus está numa folha, Deus está numa planta, Deus está na água, Deus está no ar. Então, assim, é a forma que nós, os humanos, mas os cristãos, não, a única forma que nós enxergamos é a verdadeira. A gente está com a mente tão cauterizada. Quando eu digo a gente aqui, não é que eu estou disso, não, mas eu me ponho como um humano.
tão semelhante porque eu já preguei tudo isso. E mesmo as coisas que eu não entendia e pregava sem entender, pregava porque alguém pregou. E digo, bom, então eles devem estar certo, né? Vamos pregar aqui também. E não era, no meu caso não era maldade, não era para subjugar ninguém, nem manter ninguém em cativeiro. Mas eu tinha questões terríveis que eu não conseguia enxergar e você vai falando algumas vezes aquilo que você, mesmo sem entender, porque a teologia sempre vai ter uma desculpa, uma elaboração, uma construção para aquilo. Mas veja, está lá esse tempo todo. Abraão tem uma conversa, diz que tem uma conversa. Ah, mas o senhor veio ver lá. Ele sabia que o sobrinho dele Ló estava lá. E ele disse, mas se lá tiver 100 justos, eu não lembro agora, certo? Não, se tiver desse 100 eu tirar tanto lá, se tiver, sei lá, 10, não vou destruir, não. Ah, não se irrite não, mas, quer dizer, ele já vai conversar com o Yahvé, sabendo, pela ótica dele, que se ele se irritava, então, automaticamente, Yahvé podia se irritar. Não se irrite não se eu te fizer mais uma vez. E se desses eu tiver, tipo, tiver só 9? Não, vou destruir, não. Oh, não se irrite, mas não, eu lembro até o Xavier. Não, mas não se irrite. Não se irrite. E se tiver só 8? E se tiver só... Não, não destruir. Mas se tem... Por favor, eu vou falar aqui, mas não precisa sangue. Porque a ideia é isso. Ele sabia que se alguém fosse com essa conversa para ele ia se zangar, gente. É assim que a gente enxergava, que os homens enxergavam os deuses. A partir de si mesmo. Você tem olho? O Deus tem olho. Você tem boca? O Deus tem boca. Você tem ouvido? O Deus tem ouvido. Você tem mão? O Deus tem mão. Você tem pé? O Deus tem pé. A coisa só complica na hora do pinto, né? Porque Deus não tem pinto. Eu lembro na época de pastor, meu filho pequeno, e ele me fez aquela pergunta que eu acho que toda criança pergunta. Pai, Deus tem pinto? Pai, Deus tem pinto? Deus tem pinto. Como que eu vou dizer que Deus tem pinto ou não tem pinto? E agora? E agora? Porque na construção da teologia humana, Deus tem tudo, né? Tem olho, tem nariz, tem boca, tem ouvido, raciocina, come, mastiga, engole, pega, anda, caminha, vai de um lado para o outro. Mas como é que faz filho? Tem pinto? A igreja, as igrejas perdão, o monoteísmo trata Deus fez os seres do barro, não precisou ter relação sexual. Começa a ter uma relação sexual lá no nascimento de Jesus. Né? 500 anos depois, do período do exílio, aí já com os gregos já começa a dizer, e aí pousou a sombra pousou sobre Maria, né? A sombra. Calma, José, não fica apavorado não, porque o que está nela, depositado nela, é do Altíssimo. Oh, José ficou como um homem desesperado. Como é que uma mulher fica grávida? Como é que fica grávida do nada? Né? Então, assim, aquela conversa com Abraão ali, ele vai, mas se tiver só um justo, não se irrite, não se irrite, não se irrite, se tiver só um. Não vou dizer. Então, a percepção de Deus, a percepção que temos de Deus passa por nós. Se a gente mora em casa, Deus tem casa. Se a gente consegue construir algo, Deus constrói algo. Se a gente consegue fazer algo, Deus, se a gente faz é porque os deuses faziam antes. Em algumas religiões, esse ser antropomórfico, ele pode estar... Você vai ver muito isso nos egípcios. Você vai ver isso muito na mitologia grega.
homens e animais mesclados. É assim que eles enxergavam os deuses. A partir dessa compreensão, o Dr. Antônio Damasio diz que tudo isso é construção do nosso cérebro. E nós construímos. Nós construímos casas, os deuses constroem casas. Nós pegamos, os deuses pegam. Então, se você vai olhar Yahvé, Yahvé tinha olho, Yahvé tinha boca, Yahvé tinha ouvido, Yahvé tinha mão, Yahvé tinha perna, Yahvé tinha corpo, Yahvé tinha o estômago, tinha tudo. Mas quando chega na hora do sexo, complica. Tem um achado porque a arqueologia ela é uma aliada importante nisso, né? E tem um achado de Ashley County-Road, onde aparece... Eu queria ter essa imagem para mostrar para vocês, mas vocês podem procurar aí no Google. County-Let, Ashrood. É um achado onde tem um vaso e tem a figura de Yahvé e a sua esposa Asherah. E a figura de Yahvé parece um corpo de um humano com a cabeça meio que de touro. Não se iluda não, depois eu vou falar sobre isso. E tem as duas pernas e um terceiro membro ali que vai quase ao joelho. Porque o pênis dos deuses na antiguidade era símbolo de fertilidade. Era ele que rasgava a terra aqui era geralmente sinônimo feminino. E a terra daqui e a divindade de cima. E então ele vinha com aquele... Na imagenzinha de Kuntilet e Ashrood tem as pernas e tem um outro terceiro órgão que vai quase ao joelho. O pênis era responsável por arar a terra e fertilizar a terra. Isso é a ideia que eles tinham de fertilidade na antiguidade. Mas para nós, com a nossa visão de século XXI, quase fica difícil entender isso. Nós precisamos tentar voltar lá atrás, no tempo, para tentar compreender como eles enxergavam o mundo da antiguidade.